Olá, tudo bem? Meu nome é Juliane, sou médica geriatra e hoje eu quero conversar com você, que tem mais de 60 anos, sobre um assunto que é muito sério, importante. E nas últimas semanas ficou muito em alta na mídia por conta da Preta Gil que faleceu. Muitas pessoas começaram a se perguntar, né? Será que eu estou me cuidando? Estou fazendo os exames certos? Como é que eu posso prevenir esse tipo de doença que acometeu a Preta Gil? Então, o que que é o câncer de intestino? Ele é um tumor que ele se desenvolve no nosso aparelho intestinal, acometendo principalmente a região de cólon e de reto, que é a parte final do intestino, tá? Ele é um dos tipos de câncer mais comum no Brasil, principalmente nas pessoas acima de 50 anos. É o segundo câncer mais prevalente nas mulheres e o terceiro câncer mais prevalente nos homens. E a maior parte dos casos ocorre em pacientes acima de 50 anos. O risco, ele tende a aumentar com a idade, né? Então, assim, idosos de 80 anos têm uma chance bem maior do que os mais jovens. A boa notícia é que, embora seja um câncer muito prevalente, quanto mais precoce for o diagnóstico, maior é a chance de cura dessa doença. E o tratamento, ele também se torna menos agressivo quanto mais precoce o diagnóstico. E aí você começa a se perguntar, mas doutora, quais são os fatores de risco para essa doença, né? O que eu estou fazendo que possa estar influenciando numa chance maior de eu desenvolver um câncer de intestino? Então, alguns fatores de risco, eles aumentam a incidência, como, por exemplo, a idade, acima de 50 anos, uma dieta rica em carnes vermelhas e alimentos embutidos ou industrializados, o sedentarismo, que eu bato nessa tecla todos os dias com o meu paciente. Eu não sei por que esses mocinhos odeiam fazer atividade física, viu? Vamos mudar isso. A outra coisa é o sobrepeso, a obesidade, o tabagismo, o consumo excessivo de bebida alcoólica, a história familiar. Então, quando eu tenho um paciente que tem pai, mãe, irmão com câncer coloretal, é muito importante eu começar a pesquisar isso mais cedo. Às vezes a gente começa o rastreamento mais precocemente do que a idade preconizada. E o fato de ter algumas doenças inflamatórias intestinais, como por exemplo doença de Crohn, retocolite. Mas a pergunta que vem é, doutora, quais são os sintomas que eu tenho que ficar atento que eu posso apresentar para estar desenvolvendo ou estar em risco de desenvolver o câncer de intestino? Então, na fase inicial, muitas vezes essa doença ela pode passar totalmente assintomática pelos pacientes. Mas, se você tem uma alteração de hábito intestinal, ou seja, se o intestino funcionava todo dia e de repente ele começou a evoluir com uma diarreia, um quadro de constipação, e esse quadro não melhora, começa a se perpetuar, ou você tem um sangramento nas fezes, de repente, que se perpetua, né? Ou mesmo que seja de uma forma aguda, é importante tirar a dúvida com o seu médico. Uma dor abdominal inexplicável que não melhora, uma perda de peso sem explicação, um cansaço associado às vezes nos exames de sangue de rotina com quadro de anemia, ou até mesmo uma sensação de evacuação incompleta. Você vai ao banheiro, mas fica aquela sensação de peso na região do ânus aí, tá? Qual é a melhor forma aí? No Brasil, a recomendação atual é você fazer a sua colonoscopia de rastreamento a partir dos 45 anos. Eu, como geriatra, pego idosos de 70 anos que nunca fizeram nenhum tipo de exame de rastreio. Eu brinco, eu já está atrasado pelo menos uns 20 anos, eu já brinco com o meu paciente, tá? Então, assim, a idade inicial é com 45 anos, mas se você tiver um histórico na família, esse rastreio ele já baixa para 35 anos. Normalmente, de uma forma menos invasiva, né? Por exemplo, quando eu tô com os meus vozinhos de 80 anos, 70 anos, né? Que são idosos muito independentes, muito lúcidos, eu preciso investigar, eu procuro investigar com sangue oculto nas fezes, né? Ou até naqueles pacientes que não querem fazer colonoscopia de jeito nenhum. Falar sobre esse assunto salva vidas. Então a gente não tem que ter vergonha de ter dúvida, de perguntar para o nosso médico a respeito do nosso hábito intestinal, né? Cuidar do intestino é cuidar da saúde como um todo. Então assim, eu tô aqui para te lembrar que envelhecer com saúde é possível, mas também depende da sua atitude hoje. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe ele com seus amigos, familiares, colegas, né? Informação é a melhor forma de prevenção. E até a próxima!